pessoal, com muita, mas muita satisfação mesmo, eu venho passar essa notícia para vocês que enche o meu coração de alegria. Lamentavelmente não podemos abarcar a todos, inclusive a própria Arca de Noé tinha suas limitações, né? Cabia um certo número de pessoas. Jesus escolheu 12 discípulos, então nem sempre é possível a gente abarcar todos. Do meu coração eu acolheria todo mundo, mas nós vamos ter mais uma célula, sim. O nome dessa célula será Primavera. Eu creio que é um nome profético, porque eu quero que você floresça e que você exale o perfume do amor. Então, primeira coisa, tá? Qual o critério para você fazer parte de uma célula do MGL? Primeiro, você tem que ser desigrejado, ou seja, você tem que não estar frequentando nenhum ministério por pelo menos um ano, tá? E eu vou ficar sabendo se você mentir para mim, tá bom? Porque ou por discernimento, ou Deus falar comigo, ou então sempre tem um fofoqueiro, né, lá da tua igreja que vai escrever para mim. Ah, fulano saiu daqui e já tá aí, né? E eu vou saber. E sabendo disso, você será excluído do grupo, tá? Ou excluída do grupo. A sua família pode participar? Pode. Se o seu marido frequenta determinada denominação e você não, você entra, seu marido não, tá bom? Se todos estão desigrejados, todos entram. Eu considero cada família um bloco, né? Se são um bloco, cada família uma pessoa, tá bom? Então nós vamos abarcar cerca de 50 famílias, tá? Eu sei que muitas vezes vai ser uma pessoa só, mas tem que ser desigrejado. Primeira questão, ser desigrejado. Não vou pescar em aquário de ninguém, tá bom? Eu quero acolher os rejeitados, tá? Outra questão que é importante, que você tenha um panorama do nosso discurso, que você já tenha nos acompanhado esse ministério há algum tempo, que você já tenha lido os meus livros, que você já tenha acompanhado o meu canal do YouTube, né, para saber qual é a nossa narrativa, qual é o nosso oratório, o que nós pensamos, né, para você não cair de paraquedas. Tá bom? Então, segundo fator é critério de seleção, isso, tá bom? Não existe separação, tá? Então, não importa se você é católico, tá? Se você desde que seja desigrejado, né? Não esteja mais frequentando, né? Se você é evangélico, tá? Se você faz parte de uma outra denominação, fazia parte de uma outra denominação e agora está sem nenhuma, tá? Então o convite é para todos, desde que você não tenha vínculo com nenhuma instituição religiosa pelo menos um ano, tá? E conheça o nosso discurso. Primeiro critério importante. Segundo critério, é um grupo de estudo, gente. Muitas vezes as pessoas vêm no oba-oba. Eu quero estar, quero fazer, quero aprender, quero estar debaixo da cobertura. Eu tenho que te ensinar. O ensino é a espada, né? A espada é a palavra de Deus. Eu não posso mandar um soldado sem treinamento para a guerra. Não adianta dar um fuzil para você, um AR-15, se você não sabe usar. Não é verdade? Então, primeiro eu quero te ensinar a lutar, quero te ensinar a combater o bom combate. Eu sou mestre em Kung Fu e eu dei aula ao longo de 8 anos por mais de 500 alunos, né? E eu notei uma coisa, muitos entram, mas poucos terminam, né? Porque não suportam a pressão, não suportam a cobrança, e há cobrança e há pressão. Então, de um grupo que quando eu participei, entrei na sala para aprender Kung Fu, tinham 60 alunos, 4 se formaram. Eu depois dei aula em 8 academias, somando todos os meus alunos, eu devia ter uns 500 alunos. 6 se formaram, né? Então, você vê uma faculdade de engenharia ou de medicina, né? Entra um monte, mas poucos se formam. Então, é necessário paciência e perseverança, tá bom? É outro fator importante, paciência e perseverança. Hierarquia, respeito,
ordem é fundamental para que você aprenda. Fora, se você não estiver nesse ambiente, você não aprende, você não retém. Não existem fronteiras para isso, tá bom? Você pode morar no Canadá, pode morar nos Estados Unidos, pode morar em Maceió, pode morar em Florianópolis, não tem fronteiras, nós não temos templos físicos. Eu entendo que o templo somos nós, tá? Eu sou o templo, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ali ele estará. Então as aulas são feitas virtualmente, né? Nós vamos fazer essas aulas virtuais a cada 15 dias para que você tenha tempo, porque eu vou passar tarefas, então eu vou ensinar uma base para vocês, né? Eu vou dar um ensino e depois eu vou passar uma lição de casa para vocês. Essa lição de casa consistirá em assistir um vídeo, quer seja meu, quer não seja, né? E ler um livro, tá? E talvez também, talvez não, e ler um versículo, ler um trecho da Bíblia que eu vou determinar, tá bom? Depois de 15 dias, isso tem que estar pronto. Se não estiver pronto, você perde ponto, ok? Tem que ter 2 ferramentas. Uma, você tem que ter uma conta no Facebook, onde nós temos um grupo fechado no Facebook, nós vamos te acolher nesse grupo, né? E você vai ser locado na célula Primavera, tá? Que eu quero que você exale o perfume do amor, que você floresça, que você cresça. E lá nessa célula Primavera que você vai postar: eu li o livro tal, que foi indicado na aula X, e eu achei isso do livro, eu aprendi isso do livro, isso me acrescentou, né? Isso eu tive dúvida, né? Enfim, dá um panorama do que você entendeu, né? Se for sobre a aula, também é importante. Eu aprendi tal coisa com essa aula, eu me vi no espelho de Deus, eu aprendi, eu agreguei conhecimento. Conhecimento é poder. Então você vai falar o que você aprendeu com a aula e o que você aprendeu com as tarefas propostas para você. Por isso que eu dou esse ato de 15 dias, para que você tenha tempo de ler o livro que eu vou indicar, de assistir vídeos que eu vou indicar, né, de cumprir as tarefas que serão propostas. Vai começar gradualmente. As aulas inicialmente terão um período aproximado de 1 hora, mas elas vão chegar a 3 horas, tá bom? Então no começo vai ser devagarinho, tá bom? Depois a gente vai começar exigindo mais de vocês, a pressão vai aumentando. Quando a pressão aumenta, vai começar uma seleção natural. Então eu posso ter certeza, mesmo que você diga que não, muitos de vocês vão sair. Nós vamos começar com 50, provavelmente terminaremos com cerca de 20, lamentavelmente. Eu espero que os 50 tenham um comportamento linear e a gente chegue todos até o final. Mas, por estatística, a maioria desiste. Lembra de João 6,60? Da deserção dos discípulos? Muitos não suportaram aquelas palavras e se afastaram de Jesus. Jesus, então, olha para os 12 que restaram. E vocês? Vão me abandonar também? E Pedro fala, não, você tem a palavra viva, né? Palavra da verdade. Então Jesus treinou 12. Esses 12 foram fatores multiplicadores cujo eco da escrita, cujo eco do testemunho chegam até os nossos dias e transformam vidas, não é? Gideão, eu tinha pensado no primeiro momento em ter 300 pessoas no total, no grupo principal. Você já vai entender o que é grupo principal, representando os 300 de Gideão. Mas eu entendi depois que os 300 de Gideão foram escolhidos com um propósito, né, que era para a guerra, né? Para a guerra. Deus passou um teste, fez você vê que tinham muita gente ali e sobraram 300, havia um contingente muito maior que 300 e sobrou um pequeno grupo. Então Deus faz um teste, Deus faz uma peneira, como fez também com os discípulos, tá bom? Então vai haver uma peneira natural, é natural que muitos de vocês saiam. Isso não quer dizer que nós vamos nos tornar inimigos, isso não quer dizer que a amizade forjada vai terminar, nós vamos continuar amigos, nós vamos continuar, vou continuar orando por você, continua assistindo os vídeos, né? Mas você não vai estar mais apto a participar do grupo, ok? Nós vamos ter 8 líderes nessa célula. Para eu cuidar bem de vocês, cuidar bem dessas 50 famílias, eu preciso de ajuda.
Então, nós vamos ter 8 líderes. Então, a cada 15 dias vai ter um líder diferente dando orientação, norte e aula para vocês. Tá? O que importa, cada líder tem uma didática diferente, tem uma maneira diferente de lidar, mas o conteúdo é o mesmo. São pessoas extremamente capacitadas, estão conosco há quase 6 anos, então foram ungidos líderes, têm capacidade, têm conteúdo, têm alto nível. Então, eu pedi que eles se voluntariassem, e aqueles que estavam no meu coração, eu não falei para não influenciar, mas todos aqueles que estavam no meu coração se voluntariaram. São 8 líderes contando comigo. Eu vou dar a primeira aula e eu pretendo fazer da seguinte forma: primeira aula eu dou, aí segunda, terceira e quarta aula outros líderes vão dar. Tá bom? Quero que você tenha o mesmo respeito pelos outros líderes como que vocês têm por mim. Isso conta ponto também. Então, eu dei a primeira, aí depois fulano, beltrano e ciclano vão dar outras aulas, né? Na quarta aula, eu entro de novo. Eu dou mais uma aula para vocês, tá bom? Depois vai ter mais 3. Fulano, beltrano e ciclano. Pessoas diferentes vão dar aula para vocês. Na quarta aula eu estarei dando. Então eu quero estar mais presente, né, nesse escopo de aulas, tá bom? Então nós vamos estar dando acompanhamento mais de perto. Então no começo a gente vai começar devagar. É como subir uma rampa. Nós vamos dar exercícios básicos, exercícios simples. Vamos começar com temas simples até nós chegarmos nos temas mais robustos, né, mais profundos da palavra de Deus, tá bom? Existe um cronograma para isso e a gente vai aumentando o grau de intensidade, vai te pressionando, e é no momento que começar a pressão que vai haver o teste se você suporta ou não pressão, né? Se você suporta ou não pressão. Eu lembro de uma ocasião, fiz uma dinâmica de grupo numa empresa e pediram para que todo mundo fizesse algo que o representasse num papel. Deram um pedaço de sulfite para a gente. Os homens fizeram aviãozinho, todo mundo fez aviãozinho. E as mulheres fizeram barquinhos. E aí os homens diziam: eu quero ser um avião, porque o avião voa alto, é destemido, né? Eu quero ser um barco, as meninas, né? Porque eu quero desbravar horizontes, eu não tenho medo. Isso falando na analogia do crescimento na empresa. Então, fui eu mesmo, eu fiz uma sanfona, né? Então eu disse o seguinte para eles, né? Eu suporto pressão sem me deformar, sem mimimi. Tá? Sem mimimi, sem ficar de burro. Eu suporto pressão sem deformar, né? Sem alterar o meu emocional, sem achar que o líder é o culpado e tudo mais. Mas mesmo assim, eu sei que muitas pessoas vão sofrer pressão e não vão suportar, vão sair e vão ainda falar mal. Tenha certeza disso. Vão falar mal do Daniel, vão falar mal da equipe, vão falar mal dos líderes. Eu já estou preparado para isso, porque isso é histórico e é estatístico. E espero estar enganado, espero que todos vocês entrem na mesma pegada, tá bom? Então, o critério de seleção inicial é esse: desigrejado, não tem limite de idade, pode ser de 14 a 80 anos, né? Cabe aos pais, se você é pai e mãe, se tem um filho de 10 anos, eu acho que ele não vai entender, não convém, eu não vou contar com ele, tá bom? Acho que a partir de 14 anos já entende. Então esse é o critério, não tem idade, desde que seja desigrejado. Vai ser necessário de você paciência e perseverança, tenacidade. Então o que acontece? Eu dou 15 dias para vocês, na verdade 14, que aqui é 15º dia aula, para que você faça as tarefas propostas para você. Se você não fizer essas tarefas, na próxima aula você está excluído. Nós encontramos um programa. Depois eu vou explicar melhor isso para você quando você mandar o e-mail para mim, né? Quero participar da célula. Escreve no meu e-mail e você coloca em caixa alta, que são muitos e-mails para poder te localizar, tá bom? Quero participar da célula. E aí eu vou te explicar a plataforma que nós vamos utilizar. Não é Skype, não é Instagram, não é no Facebook. É uma outra plataforma, fácil de baixar, fácil de manusear, simples de operar. E nessa plataforma eu tenho um grande recurso. Eu posso
excluir pessoas da aula. Então, quem não fez o curso, isso vai ser olhado, né? As pessoas vão olhar lá, nós vamos observar na célula, né? No Facebook, quem fez as tarefas e quem não fez, ou quem fez desleixadamente. Então, quem fez mais ou menos, quem faltou, não vai, tá bom? Essas pessoas não vão participar da próxima aula. Se você perder 3 aulas, você está fora, tá bom? Você não vai poder participar. É um critério de seleção natural, tá bom? Então, 3 aulas ausentes, sem justificativa plausível, você está fora. Não fez as tarefas propostas por 3 vezes, especialmente se for consecutivas, falta grave. Tá fora também, tá bom? Durante os 6 primeiros meses, você é aluno. Não importa se você é pastor, se você é líder, se você sei lá, já está no ministério há 30 anos, você vai entrar como uma criança, tá bom? Jesus disse que benditos são as crianças, né? Puros de coração, elas vêm até mim. Então eu quero páginas em branco. Existe um provérbio chinês que diz que se você quer provar do meu chá, você tem que antes esvaziar a sua xícara. Então você vai entrar com uma página em branco, porque tem muita coisa que a gente aprende e aprende errado, né? Então nós queremos ensinar o certo. Tudo vai ser fundamentado na Bíblia, vai ser sustentado pelos livros. O que eu indico não é só livro meu, mas eu também indico livro de outras pessoas que vão corroborar para o seu crescimento. Não é só vídeo meu, eu indico outros vídeos também, vídeos complexos. Quando chegar o momento vocês vão entender, vocês vão ter que entender a ponta da língua, por exemplo, adiantando um pouco aqui, a sequência Fibonacci, né? Por exemplo, vão ter que ter um panorama histórico também, vão ter que entender a história, o momento histórico que Jesus estava, por que Jesus estava ali, qual era aquele momento histórico. Enfim, nós vamos aprender em paralelo as coisas espirituais da Bíblia, mas também os contextos históricos na qual ela é narrada. Então é um estudo bastante amplo, bastante profundo, leva tempo. Então, durante 6 meses, você é aluno. Então, boca de siri, fechado. Você tem dúvida? Anota suas dúvidas. Não é o momento da gente abrir para perguntas, não é o momento de você pedir conselho, não é o momento de você pedir ajuda. O aluno não tem direito, o aluno só tem deveres, não é assim? E é importante também que depois desses 6 meses, aí sim você tem direito. Direito de quê? De fazer pergunta, de pedir oração, né? E de ter uma interação melhor. Esse programa também permite que abra na tela e eu veja a carinha de todos vocês. Então é muito estranho falar com o vácuo, né? Eu vou saber quantas pessoas tem na sala. Então, se tiver 49, 48, porque foram bloqueadas para aquela aula, porque não cumpriram seus deveres, não cumpriram a lição de casa, porque você vai numa igreja, são 2 horas de culto. Você chega 15 minutos antes, vai embora 15 minutos depois. Você já queimou aí 2 horas, 3 horas, né? Se você vai de ônibus, normalmente a igreja não é tão perto da sua casa, você leva 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então, num domingo, você acaba se dedicando aproximadamente 5 horas para a igreja, para essa liturgia do culto. Então nós damos um tempo muito mais dilatado do que esse, nós vamos dar 14 dias, né, a partir da aula, para que você faça as tarefas. É bastante tempo. Se você não fizer e não tiver uma justificativa plausível, eu vou considerar como negligência. E Jeremias 48:10 diz que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, relaxadamente. Temos que fazer com seriedade. Sem seriedade não funciona. Respeito aos líderes, importantíssimo. Nós não cobramos dízimo, tá bom? Vocês vão entender, a gente vai passar vídeo sobre isso, vamos orientá-los. O dízimo, ele é bíblico, mas ele não é cristão. As ofertas são feitas voluntariamente, em amor. Jamais tire da sua mesa, jamais tire do seu remédio, né? Se você está nessa situação de pandemia, não tem dinheiro, não precisa ofertar, mas se você tem condição de ofertar, é seu dever ofertar. Paulo não recebia dízimo das comunidades, mas ele recebia ofertas voluntárias em amor. Mas Paulo chegou a passar fome, senão que o povo não estava mandando recursos para ele. Tanto quando ele quando ele escreve a carta aos Filipenses, em agradecimento às ofertas que ele recebeu, ele está com muito regozijo, porque aquilo supriu uma necessidade que ele estava enfrentando. Então a igreja precisa de sustento, né? Então,
é importante que você também semeie no ministério. O que Deus colocar no seu coração. R$10, pode ser, não tem taxa, tá? Não tem mínimo. Pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1.000. Segundo a sua prosperidade, como fala 2 Coríntios no capítulo 16. Sempre feita em amor. Não por medo de ameaça, de maldição, e nem também com a expectativa de ganhar uma grande recompensa. A fundamentação tem que ser o amor. Se você ama a Deus, você dá o melhor para Deus, tá? Então, essa oferta que será depositada, quando começarem as células, serão depositadas na minha conta, que já está divulgada aí nas mídias sociais, só que eu peço que vocês mandem o comprovante, né, desses valores, printem e coloquem lá, né, na fanpage, tá? Assim, todos do grupo, né, das lideranças vão ver, né, isso não é um medidor para você, tá? Você está passando uma dificuldade, está desempregado, não tem problema. Você não está sendo julgado por causa disso e não ganha mais pontos quem oferta mais. Isso não existe. Mas apenas para a gente poder saber quem é que ofertou e quanto veio de oferta. O que eu vou fazer com esse valor? Eu vou pegar esse valor desses 8 líderes, a qual eu me incluo também, vou ver aquele que está passando maior necessidade naquele momento, financeira, está faltando remédio, está faltando comida na casa dele, ele ou ela está passando uma dificuldade, eu vou drenar essa oferta integralmente a esse líder, porque ele é merecedor. Quem semeia as coisas espirituais é justo e lícito que recolha as materiais, tá? Então isso também é muito importante. Nós escolhemos 8 porque é uma coisa interessante que se por acaso um líder ficar doente, um líder estiver ocupado com trabalho, né, tiver qualquer empecilho, nós temos outro para colocar no lugar. Então você nunca vai ficar sem aula e o conteúdo todo vai ser passado. Tá bom? Então, os pré-requisitos para a entrada do grupo são fundamentalmente esses. Como vão ser muitas pessoas, provavelmente a gente só tem 50 vagas e tem muita gente pedindo, pode ser que eu receba 100 solicitar, são 50, posso receber 100, posso receber 500, posso receber 1.000, posso receber 5.000 solicitações. Eu vou ter que fazer escolhas, né? Então, eu vou ter que buscar discernimento, eu vou orar a Deus e vou pedir para que Ele me mostre quem são, né, as pessoas para poderem entrar, tá? E se eu não responder, eu vou responder todos os e-mails, tá? Eu vou responder, ok, você está dentro, e vou mandar uma carta normativa, tá? Para você ter uma baliza das nossas regras, ok? Os horários de culto, né? Provavelmente a gente vai utilizar domingo, 11 horas da manhã, horário de Brasília. Todo domingo, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, a célula vai entrar em início dela no dia 6 de junho, através dessa ferramenta que eu vou falar qual é para vocês, vou dar uma explicação básica também de como ela funciona. Muito simples, mais fácil do que você utilizar o WhatsApp, mais fácil do que o Skype. A vantagem é que eu posso ver a carinha de todos vocês, aparece todo mundo na tela. A gente vai aparecer pequenininho, vai estar meio apertado, mas cabe todo mundo na tela, não cabe as 50 pessoas na tela, eu vou poder ver a expressão de vocês e vou poder conhecê-los de ver. A cada 3 a 4 vezes por mês, especialmente para quem mora em São Paulo e arredores, nós nos reunimos e viramos uma grande família. Então fica a dica para você assistir, né, o encontro do MGL, né? Então um dos nossos encontros que nós tivemos num salão, né? O encontro, ele tem palavra, ele tem louvor, mas ele também tem diversão, tem comunhão, tem churrasco, tem máquina de pebolim, tem piscina de bola para crianças, tem karaokê. A gente se diverte muito com isso, tem testemunhos. Então é um encontro muito dinâmico, muito gostoso, que fortalece os laços e as pessoas se conhecem. Então isso também é muito legal e você vai poder fazer parte desses encontros também. Assista também o batismo do MGL, tá bom? Para que você conheça um pouco melhor do nosso grupo e tenha uma ideia da organização do grupo. O grupo é extremamente organizado, nós somos uma grande família. Se um passa necessidade, todo mundo junta para ajudar, quer seja por oração,
por conselho, por apoio e até mesmo financeiramente, tá bom? Mais de uma vez nós tivemos ovelhas em ficaram grávidas e nós compramos todo o enxoval, né? Demos todo o suprimento para a criança, né? Ovelhas desempregadas que a gente ajudou na locação, ovelhas que não tem dinheiro para pagar a escola dos filhos, mas para isso eu tenho que ter fundo de caixa. Por isso que é importante a sua oferta, para que eu tenha um fundo de caixa, né? Então, quando um dia você precisar, se você nunca deu nada, se um dia você precisar, você não será a nossa prioridade. A gente vai priorizar aquele que teve o bom senso de semear, nem que seja R$10, mas participou com alguma coisa, né? Participou com alguma coisa. Então isso vai ganhar ponto. O que faz você perder ponto é faltar, né? O que faz você perder ponto é não fazer a tarefa cumprida, desrespeito à liderança e ter um desleixo com relação à oferta voluntária. É de amor, tá bom? Não importa quanto, não importa o valor, importa que você deposite no altar de Deus o melhor que você pode. Se o seu melhor é 10, faça 10. O melhor é 50, faça 50. O melhor é 1000, faça 1000. Mas a gente precisa ter um fundo de caixa para, se alguma ovelha precisar, a gente poder reunir e ajudar essa pessoa. Essa ajuda só vai ser feita para vocês que são novos membros depois de 6 meses de participação numa célula. Você tem que conquistar esse direito. Primeiro você tem deveres, tá bom? Depois disso você conquista. Aí você vai ficar um período ainda nesse grupo, quer dizer, você já faz parte do MGL, continua tendo aulas, aí vai depender de cada um, tá bom? Aí cada um tem o seu ritmo de aprendizado, o seu nível de esforço. Tem pessoas que conseguem galgar mais rápido, outros mais devagar. Então, pessoas vão ser chamadas quando estiverem prontas para vir para o grupo principal, né? Esse grupo principal já está conosco há 6 anos. Não muda nada, tá? A única questão, os líderes vão continuar os mesmos de vocês. A única questão é que quando você vai para o grupo principal, você vai ter mais comunhão com os demais do grupo, mais comunhão com os veteranos do grupo, e vocês vão ver que é uma célula viva, funciona literalmente 24 horas por dia. Qualquer hora do dia ou da noite que você entrar, o povo está lá. Oram uns pelos outros, né? Se ajudam mutuamente, sem eu precisar falar nada, porque já aprenderam o princípio, né? Mas também brincam, também se divertem, também é um grupo divertido, é um grupo, é uma família, Nós estamos muito mais próximos do que uma igreja que você senta ao lado de um banco de alguém que você não sabe nem quem é. Eu sei o nome das minhas ovelhas, eu sei as lutas de cada ovelha, eu sei as dificuldades de cada ovelha, né? Então, quando você passa para o grupo principal, você continua se reportando aos seus líderes, mas você tem uma vantagem extra. Você vai ter o telefone desses líderes para pedir socorro quando você precisar, né? O telefone celular, tá? De todos os líderes, para, se você precisar numa emergência, num momento de aflição, de desespero, um conselho, ou até mesmo, né, para mandar um oi, a dizer, tô orando por você ou preciso de oração. Então você vai ter o telefone de todo mundo, inclusive o meu. A minha prioridade é Deus, família, ministério, mas quando se trata em celular, em responder mensagens, eu dou prioridade à minha família, aos meus amigos e às minhas ovelhas. São minha grande prioridade. Então você nunca vai ficar sem resposta. Se você escrever para mim, você vai ter resposta. Talvez eu não consiga responder naquele dia. Se eu percebo que a pergunta ou a questão é urgente, eu respondo na hora. Se eu vejo que não é urgente, espera um pouco, eu vou tratar dos casos urgentes primeiro, tá? Então essa é uma questão importante. Mas quando passar para o grupo principal, é uma espécie de upgrade, mas não assim, não te elevou espiritualmente. Simplesmente faz com que você tenha mais comunhão com os demais do grupo e possa ter o direito conquistado de ter o telefone celular dos seus líderes, a quais você pode entrar em contato direto. Às vezes você tem vergonha de falar em público ou de postar em público uma questão, então você entra diretamente em contato de um dos seus líderes, aquele que você tem mais carisma, porque é natural, a gente tem afinidades, né? Todos os líderes, vocês vão ver, são pessoas assim muito carismáticas, então eu tenho certeza que vocês vão ter afinidade por todos, vão amar a todos.
Então, aquele que você tem mais afinidade, né, depois dos 6 meses, passou 6 meses, não quer dizer que você vai para o grupo principal, tá? Passou 6 meses e continuamos os estudos. Às vezes as pessoas vão para o grupo principal depois de 2 anos de treinamento, 3 anos de treinamento, aí vai para o grupo principal. Estando no grupo principal, você tem um telefone, mas desde que passou 6 meses, tem que passar 6 meses, você começa a fazer parte dos nossos encontros presenciais. Até então eu não sei quem é você, né? Você pode sair e apunhalar a gente pelas costas, né? Eu não te conheço, né? Você pode sair falando mal da gente, né? Então eu não vou receber alguém em casa que eu ainda não conheço, né? Posso estar recebendo uma serpente aí, por mais discernimento que Deus nos dê, né? Às vezes a gente tem que passar por algumas experiências. Então você vai poder fazer parte desses encontros de batismo, né, enfim, desses momentos de comunhão também e de auxílio se for necessário, tá bom? Especialmente depois dos 6 meses. O grupo principal, aproximadamente depois de 1 ano e meio, 2 anos, você parte do grupo principal. Depende do seu rendimento, né? Se você render rápido, se aprender rápido, se não faltar, se for pontual, você acatar os desafios, as lições e tudo mais, você passa bem mais depressa, né? Então, de acordo com a sua evolução, não é taxado por tempo. Quando eu dava aula de Kung Fu, né, eu via que tinha um aluno que estava tendo melhor desempenho, eu promovia ele de faixa, né, e o resto ficava, né? Então cada um tem o seu ritmo, né? Então nós vamos respeitar esse ritmo. Quem às vezes tem mais dificuldade de aprender vai ficar um pouquinho mais para trás, o que não é demérito, né? É a sua capacidade, né? E aqueles que conseguem aprender com mais facilidade, evidentemente vão evoluir mais depressa. Tá? Então, eu vou começar a receber os e-mails a partir de hoje. Você manda e-mail para mim. O que eu preciso que você mande no e-mail? O seu nome completo, quem vai participar da célula, se é casado, é casada, se o marido vai participar, não pode ser tá frequentando igreja, tá bom? Que eu vou acabar descobrindo. Sempre vai ter alguém da tua igreja que vai escrever para mim, eu vou saber. Se por acaso eu descobri que você está mentindo, né? Você será sumariamente excluído do grupo, tá bom? Porque você mentiu, e mentira é incompatível com o nosso padrão, tá bom? Mentira não é de Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tá? Então isso é uma coisa importante. O que precisa ter? Então, tá todo mundo desigrejado na sua casa, ok, me dá o nome do marido, da esposa e do filho, se for maior de 14 anos e quiser participar, tá bom? Preciso do nome completo de vocês, preciso do seu endereço, tá bom? Preciso saber onde você mora, para ter uma ideia da onde está vindo esse povo. É para o mundo inteiro, tá? Não é só para o Brasil, não. As aulas vão ser em português, porque eu só sei falar em português. E como eu estou participando da célula, né, eu vou ser um dos professores, eu só vou poder falar em português. Então, as células, elas são faladas no idioma português. Então, você às vezes está morando nos Estados Unidos, na Itália, na França, na Europa, no Japão, não importa onde você esteja, não tem limite, não tem fronteira, graças a essa ferramenta virtual. Eu creio que se Paulo tivesse vivendo essa época, ele fazia lives da prisão, em vez de mandar pergaminho para as comunidades que ele fundou, né? E serão faladas em português, tá bom? Então tem que ser alguém que domine, né, conheça o português, tá? Para poder participar. Então eu preciso do nome completo de quem vai participar, preciso do seu endereço para saber onde você está, do seu e-mail, tá bom? Para poder entrar em contato com você, né? E preciso do seu celular, o seu WhatsApp, né? O seu celular para poder entrar em contato via WhatsApp, caso seja necessário, tá bom? Essas coisas eu preciso. Não preciso de carta de recomendação de igreja, quantos anos você tem de ministério, não precisa nada disso. E um breve resumo da sua história. Gente, breve resumo da sua história. Não me escreva um pergaminho, tá bom? Breve resumo, não vai lá, quando eu nasci, meu avô, tal, simplesmente, olha, eu me converti no ano tal, sou cristão tantos anos, ou cristã tantos anos, frequentei tal igreja, né?
fui líder de louvor, ou fui pastor, né? Qual cargo que você desempenhou e somente isso e o porquê você saiu da igreja, tá bom? Somente isso, nada mais que isso, tá bom? Senão fica prolixo demais, a gente vai acabar se conhecendo no dia a dia, tá ok? Então é isso que eu preciso de informação de vocês, isso vai me ajudar no processo de triagem. Então, por exemplo, você não leu todos os meus livros, né? Você não acompanha o canal do YouTube, então você não conhece a minha oratória, não sabe o que a gente fala, você vai cair de paraquedas e vai fazer depois perguntas primárias que já estão nos vídeos. Então aproveita a quarentena, faz uma maratoninha lá, assiste os nossos vídeos, em especial vou dar uma dica de alguns vídeos para você já assistindo: o Deus do Vazio, a Justiça do Amor, a série Apocalipse 1, 2 e 3. Então é isso que você tem que fazer, tá bom? Então a célula está aberta, estão abertas as inscrições, aguardo vocês, depois a gente faz a triagem e eu vou responder para você quem está dentro e quem não está, tá bom? Com a primeira aula eu vou estar dando domingo, 11 horas da manhã, horário de Brasília, ok? Maiores detalhes a gente vai conversando no dia a dia aí, tá bom? Se tiver alguma pergunta, você manda por e-mail, a gente vai procurar esclarecer, ok? Que Deus abençoe e guarde vocês. Vai ser uma grande honra e privilégio recebê-los e ter vocês ao nosso lado nessa trincheira de fé. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço a todos.